Módulo 4, a importância em se provar os fatos que não sejam públicos e notórios. Porque o Covid aí é público, né? O fato, então você não precisa provar. Então, nessa aula 1, aprenda a fazer a prova falar. O que eu quero dizer? O que é essa prova falar? Você vai ter que demonstrar ali para o magistrado um determinado fato e que aquele fato está ligado àquela prova. Então, você vai ligar essas duas situações, o fato e a prova. Tá? Então, você vai fazer a prova falar. Tá? Mas faça a prova falar a verdade. Tá? Então, demonstrar o que está nela. Porque a gente vê na prática aí, tem uma prova, a pessoa inventa uma história em cima da prova. Tá? É normal acontecer isso na advocacia. Isso aí, não só na advocacia, eu digo no mundo jurídico, vou ser muito mais amplo. A pessoa dá a interpretação que ela quiser para a prova. Já vi magistrado lá juntando documento, ele vai lá e cria uma história em cima do documento que nunca ninguém falou. Existe. Isso aí, minha gente, judiciário, tudo é possível. Todo quem advoga sabe, né? Então acontece isso, mas no meu caso eu sempre oriento, faça a prova falar a verdade. Na aula 2 eu falo da prova aqui como direito. Interessante. Isso é bem importante. As pessoas têm que saber que elas têm um direito de provar os fatos que elas alegam. Isso é importante também que os magistrados saibam. Porque os magistrados devem conceder às partes o direito delas provarem os fatos que elas estão alegando. Porque se elas estão alegando, elas têm o direito de provar. Senão vai haver cerceamento de defesa. Tanto é verdade isso que eu falo, que eu dou um exemplo, a petição inicial será indeferida, como está no artigo 319, inciso 6 do Código de Processo Civil, se a parte não disser as provas que ela vai produzir, o que ela pretende provar. Então, prova é um direito, não é uma faculdade que a pessoa tem de usar. E o juiz não tem, o juiz está ligado a conceder o direito da pessoa a provar. Não é uma opção do magistrado cortar o direito que a parte tem de produzir provas. Eu dou um exemplo, o magistrado poderia estar mal intencionado, né? E simplesmente não deixar a parte produzir uma determinada prova, dizendo, não, essa prova aqui não cabe. Não. A meu ver, claro, quando tiver um objetivo procrastinatório, o juiz vai indeferir porque ele conduz o processo, e daí corretamente. Mas, a meu ver, sempre quando for possível, o magistrado deverá não é nem dar, é conceder um direito que as partes têm, que é o direito de provar os fatos que elas alegam. Então, a questão aqui é que não eu posso dizer para vocês, não é uma faculdade do juiz deixar a parte produzir uma prova para demonstrar fatos que ela vem alegando, e sim, a parte tem um direito. Se ele não fizer isso, a decisão dele poderá ser reformada justamente porque está havendo um cerceamento do seu direito de defesa, o seu direito de mostrar que aquilo que ela está dizendo, ela tinha razão. E para que ela possa mostrar, o juiz tem que deferir essa prova. Tá? Exceto se o juiz, claro, entendendo que ela naquele momento não servisse para provar um determinado fato, que ele já está provado, como o juiz dirige o processo, ele vai negar. Mas é importante que negue com fundamentos, demonstrando o motivo pelo qual aquela prova não serviria para provar aquele fato. Isso é importante porque é uma maneira do judiciário ser transparente, é o momento das partes também serem transparentes para não procrastinarem, não quererem retardar o andamento dos processos. Então, os juízes, a meu ver, de uma maneira sem dúvida nenhuma, majoritária, conduzem muito bem os processos e sabem ali quando deferir e quando indeferir a produção de uma prova desnecessária. Então, aquilo que a gente está falando aqui nas questões processuais é que as partes têm o direito de provar. Agora, como isso é muito interessante que as partes que não estão não são advogados, quem está assistindo aí não é advogado, e também quem é advogado, o Código Civil, ele diz, é importante saber lá, no artigo 212, que salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico, por exemplo, que foi por forma especial, uma escritura,
da venda do imóvel, uma doação do imóvel. A lei diz, tem que ser feito por escritura pública. Não serve o instrumento particular para a transferência do imóvel. Então diz, o fato jurídico pode ser provado mediante confissão. A parte vai lá e diz, fui eu fiz. Documento. Olha, o interessante de saber aqui na confissão é que quem pode confessar é a parte, não o advogado. Eu já vi discussões onde a parte dizia, não, mas o advogado foi lá e falou isso daqui. Mas o advogado tem que ter poderes especiais para confessar. Senão, essa manifestação do advogado não tem efeito de uma confissão. Então, os meios de prova que nós temos aqui, ó, confissão, documento, testemunha, presunção, perícia. Né? Por presunção, também a prova aqui ela deve ser admitida. Tá? Isso em matéria civil. O Código de Processo Civil, por sua vez, quando trata da questão das provas, ele diz ali: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, lícitos, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Vai de acordo com aquilo que eu falei, que a parte tem um direito a provar os fatos. Então, eu comentei a questão lá do indeferimento inicial, que a parte tem que especificar as provas que ela vai utilizar para provar os fatos, e aqui esse artigo 369 vem a somar o direito que a parte tem, aqui ó, o direito, como diz o início, olha, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar. Então, o que acontece? Como eu havia falado, as provas têm que ser lícitas. Então, quais provas são lícitas? Uma gravação entre duas pessoas, que sejam partes, ela é lícita. O que é ilícito é a interceptação. Por exemplo, duas pessoas estão falando, você vai lá e grava a conversa das duas sem autorização judicial. Isso é uma interceptação. Aqui é ilícita. Agora, uma parte gravando a conversa da outra é perfeitamente lícita. E essa gravação, que é imaterial, vai se transformar num documento. Quando? Quando a pessoa for a um tabelião e fizer um documento ali chamado uma ata notarial. Então, essa conversa ela vai ser degravada num documento e esse documento ele tem fé pública. Então, dificilmente ele vai ser desconstituído. Passa aquele documento a ter fé pública. Então, é muito importante, é uma prova muito forte, sabe? Essa ata notarial. É importante saber disso. Então, essa conversa é degravada. E nessa forma, como eu disse, ela é um meio lícito. E lícito seria a interceptação da conversa de duas pessoas sem autorização judicial. E quando fala em prova documental, nós temos, né, a pessoa vai juntar um recibo, vai juntar uma declaração, vai juntar ali os contratos, vai juntar ali as provas documentais, depois testemunhas, todos os meios de prova que eu mencionei aqui que estão previstos no Código Civil para provar ali o seu direito. E as partes, como está na aula 4 aqui, agora para finalizar o assunto, podem fazer uma distribuição desse ônus probatório. Através de um contrato, elas podem saber se, olha, se tiver tal problema, o ônus da prova é teu. Se tiver tal Y problema, quem prova é você. Elas podem distribuir quem irá provar ali os fatos. E também, sob o ponto de vista processual, no processo as partes podem estabelecer isso daí também, como é que serão feitas as provas, segundo o artigo 190 do Código de Processo Civil. Se não houve essa distribuição das provas entre as partes, quem vai distribuir as provas, dizendo assim, olha, quais são os fatos que estão em discussão aqui, que são os problemas ligados a essa causa. Então o juiz vai fixar os pontos que são controvertidos e vai distribuir, vai dizer, ó, isso daqui prova o A, isso ali prova o B. Vai distribuir quem tem que provar cada fato, como determina o artigo 357, inciso 3, do Código de Processo Civil. Então daí o juiz vai fazer essa distribuição. O interessante é sempre antes fazer, no momento que estiver contratando, dizer quem é que terá que provar cada fato. Isso é muito importante, tá legal? Fica aqui a dica.